Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à imersão aí, exercício e diabetes. Eu sou Roberto Doro e essas lives é sempre para tentar ajudar tanto o indivíduo que tem diabetes, né, a manter a glicemia dele, né, dentro do tempo no alvo aí, a maior parte do tempo aí abaixo de 180 e acima de 70. E para quem é profissional de educação física e prescreve o exercício, conseguir ter sucesso aí com o tratamento do seu aluno aí com diabetes. Então, hoje a gente vai falar um pouco a respeito da meta glicêmica, né, em relação ao exercício físico. Porque como meta glicêmica, a gente tem aí algumas referências, né, uma delas aí, a mais forte, né, a que é mais respeitada, seria o padrão ouro aí de quanto o indivíduo tem um bom controle ou não do diabetes. Ele está diretamente relacionado às médias dos valores de glicemia com relação ao quanto a glicose se ligou na hemoglobina. Então, à medida que você faz desse exame, que chama hemoglobina glicada, que ele dá um percentual de glicosilação da hemoglobina, ele mostra aí quanto tempo o indivíduo teve ou não de glicosilação. Quer dizer, se ele teve dentro do tempo do alvo ali da glicemia dele, ou se ele ficou muito tempo acima, né? Normalmente dado pelos pontos percentuais, que a referência é menos do que 7% de glicosilação. Né? Isso aí para o indivíduo adulto. Quando a gente vai falar, por exemplo, para gestante com diabetes, é sempre recomendado, ou a mulher com diabetes antes de engravidar, é sempre recomendado que ela tenha aí uma hemoglobina glicada menor do que 6,5%, né? Já que a gente sabe que durante a gestação ali vai ter um aumento aí na quantidade de hormônios contra-reguladores da ação da insulina. Isso aí muitas vezes leva a quadros aí de hiperglicemia e, claro, risco de aborto, né? Aborto espontâneo ou mesmo macrosomia, aí o feto fica grande demais. Então, esse valor de referência, né, de hemoglobina glicada, ele é sim colocado, né? Na verdade, a gente divide em 3 momentos. Aí, o indivíduo adulto, de uma maneira geral, tem diabetes tipo 1, tipo 2, não importa, sempre ele ter aí hemoglobina glicada menor do que 7%. Isso aí representa sucesso no tratamento do diabetes, seja diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Para quem tem menos, né, de 18 anos, então para quem geralmente tem diabetes tipo 1, né, e é menor de 18 anos, quer dizer, criança e adolescente, é recomendado que tenha aí hemoglobina menor do que 7,5%. Então, quer dizer, não fica aí muito longe a faixa. E na gestação, a gente já comentou, né, é sempre recomendado aí que pelo menos a mulher que tem diabetes, antes de ficar grávida ali, se mantenha aí em valores próximos aí de 6,5%. Né? Isso representa aí um bom controle do diabetes. Agora, quais são os detalhes técnicos que a gente tem em relação a isso e qual a relação, né, dessas medidas, por exemplo, da hemoglobina glicada, que é o valor referencial? Muita gente que tem diabetes fica muito preocupado, fala assim, poxa, mas eu nunca consigo ter glicemias aí que estejam dentro das metas. Então, o detalhe é, a gente mesmo como profissional de educação física, para orientar essas pessoas, quer dizer, o que é necessário? Que esse indivíduo tenha, para ter um bom controle, a gente tem que pensar o seguinte, não existe milagre, não existe um remédio milagroso, um chá milagroso, ou fazer dietas também que vão te privar de carboidrato, que isso aí talvez a curto prazo mexa um pouco com a sua glicemia, mas a médio e longo prazo certamente vai acabar trazendo prejuízo para o seu organismo, então não é o que a gente deseja. Levando isso em consideração, é importante então que seja feito o quê? A associação do medicamento, seja ele antidiabético oral, seja insulina de curta duração, insulina basal, contagem de carboidrato, ou mesmo controle das porções aí de carboidrato que vão ser ingeridos, isso deve sim ser respeitado. E junto com isso o exercício. Então, é o remédio, o exercício e o controle alimentar. É isso que vai trazer um bom controle do diabetes. Outra opção que a gente tem, exatamente medir mais vezes a glicemia. É muito comum as pessoas que têm diabetes, principalmente diabetes tipo 2, têm o hábito de medir só de manhã quando acorda, depois não mede nunca mais. Então não sabe como a glicemia está variando. A nossa glicemia ela não tem um único valor. Para quem não tem aí distúrbio no metabolismo da glicose, para quem não tem diabetes, o natural é sim manter aí um padrão
sempre em torno de 100 miligramas por decilitro. Ou após sobrecarga, você pode ter comido o que você quiser e valores menores do que 140. Mas a glicemia ela tende a ficar variando por uma questão aí hormonal. Só que para quem tem diabetes é um tremendo desafio isso, porque primeiro, conseguir se manter mais ou menos dentro, né, de valores aí abaixo de 180, por exemplo, né, comum aí ficar comumente em hiperglicemia. Aí não, eu vou controlar, então vou comer menos, vou aplicar um pouquinho mais de insulina, daqui a pouco vai para o outro extremo, fica lá abaixo de 70, abaixo de 50, hipoglicemias graves. Isso muitas vezes pode, né, fazer o indivíduo que tem diabetes ele ter até uma hemoglobina glicada mais ou menos aí próximo de 7%, por exemplo. Aí a gente, quando vai fazer o exercício com essa pessoa, né, principalmente pensando como profissional de educação física, o que a gente tem? Se o indivíduo ele tem uma hemoglobina próxima de 7, então quer dizer que ele tem um bom controle. Só que muitas vezes é importante, sim, conversar com a pessoa e ver essa variabilidade da glicemia, porque às vezes ele está com 7, 7,5%, às custas de várias hipoglicemias. Isso aí vai interferir diretamente na hora que a gente pensar no exercício. Por isso eu sempre recomendo, mede a glicemia antes de fazer o exercício. Leve em consideração se o medicamento vai estar ativo, que tipo de medicamento que é, a questão relacionada à insulina, que tipo de insulina que está fazendo efeito. Porque a basal, claro, tomou lá de manhã, certamente ela vai durar aí 24 horas. Então tem insulina basal. Só que naquele momento do exercício, junto com a insulina basal, vai ter ação insulina ultra rápida também, né, de uma refeição que foi feita próxima ali antes de fazer o exercício. Porque tudo isso aí vai contar. E claro, vai aumentar aí o risco desse indivíduo vir a fazer hipoglicemia aí durante o exercício físico. Então, a hemoglobina glicada, muitos questionam ela por conta do seguinte: ela vai pegar os valores, né, para a gente ter em torno de 7%, e vai ter uma glicemia média de 154 miligramas por decilitro. Isso aí é uma estimativa que é feita. E é o que a gente usa como padrão hoje. Só que qual é o detalhe técnico disso? Né? Acredita-se que essa hemoglobina que a gente tem, apesar dela refletir os 3 últimos meses, 50% de contribuição vem da hemoglobina do último mês. Então eu fiz agora o teste, por final aí de maio, quer dizer que metade desse valor que está anterior, quer dizer, há 2 meses atrás, e 25% há 3 meses atrás. Mas a gente sabe que é um valor sempre retrógrado, né? Então, à medida que você tem agora, ele reflete o controle que você fez aí há pelo menos 3 meses atrás, aparentemente tendo um peso maior do último mês. Mas é importante, para a gente conseguir isso, medir mais vezes a glicemia. E aí a gente começa a ter, às vezes, um problema, porque o pessoal vai falar, poxa, eu vou medir a glicemia, vou medir mais vezes como, se eu não tenho uma quantidade adequada de tiras. Esse é um grande problema que a gente tem. Apesar que hoje o Ministério da Saúde ele tem lá um departamento responsável para justamente cuidar das doenças crônicas, principalmente aí o diabetes e a hipertensão. Então, procura um posto de saúde que certamente você vai conseguir uma quantidade de tiras aí, um aparelho também para fazer a medição da glicemia. Só que o detalhe é, talvez a quantidade de tiras que você tenha não dê para fazer toda a quantidade de testes, porque os trabalhos eles mostram o quê? Os indivíduos que têm diabetes, que medem antes das refeições, 2 horas depois da refeição, ele normalmente consegue ter um controle melhor com a glicemia. Consequentemente, ele tem uma hemoglobina glicada mais próxima aí do que é considerado normal. Quando se mede pouco, você muitas vezes fica hiperglicêmico várias horas, e isso, claro, vai impactar na hemoglobina glicada também. Pensando em exercício, quem controla menos tem menos risco de fazer hipoglicemia, pelo menos durante o exercício. Mas pode acontecer de vir sim a fazer hipoglicemia no pós-exercício. Então, quer dizer, horas depois que fez o exercício, ou no final do exercício, esse indivíduo vir sim a fazer hipoglicemia. Então, é sempre importante, quando a gente pensa, se você tem diabetes, eu vou começar a fazer o exercício, qual é o risco da hemoglobina glicada relacionado ao exercício? O primeiro deles é, qual é o seu percentual de hemoglobina glicada? O meu está 8 e pouco por cento, 8,5%. O seu risco de fazer hipoglicemia durante o exercício ou logo após o exercício ele vai ser menor do que aquele indivíduo que tem hemoglobina glicada 7%, 6,8%, 6,9%. Porque muitas vezes esse tem um controle mais estreito, muitas vezes começa o exercício com glicemias mais baixas e, consequentemente, o risco dele fazer hipoglicemia durante ou após o exercício também aumenta. Deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui.
Da Mariana, né, Mariana? Obrigado aí pela sua pergunta. Se tem algum monitor aí fixo de glicemia que eu poderia mencionar? Então, monitor fixo a gente não tem. O que a gente tem? Tem os sensores atuais, né? O que a gente tem aí é o para medida, né? Geralmente com as bombas, os sistemas de infusão contínuo, ele tem lá um sensor que fica medindo no subcutâneo. Então isso também ajuda, porque você vê a variabilidade que está tendo ali, você começa a medir mais vezes a glicemia. E dá para você programa a bomba para dar alarmes, né? Quando ultrapassa o valor, por exemplo, de 180 ou valor menor do que 70. No meu caso, eu particularmente, o que eu uso? Eu uso como referência 180, então se tiver, mesmo no interstício, valor acima de 180, ele já começa a pitar. E claro, você vai medindo a glicemia capilar, tem diferença, tem um tempo de atraso. Inclusive, tem um vídeo no Telegram, que há um tempo atrás eu postei, que ele mostra justamente como acontece essa diferença. É um vídeo educativo, se eu não me engano, é do Novo Nordisk, que ele explica essa situação da glicemia, a glicemia que é medida no interstício com a glicemia que é medida no sangue mesmo, né, no capilar. Então, se vocês não fazem parte, entre lá no meu Telegram, pode ir na minha bio, aí tem lá o link para você entrar no Telegram. Se não, procura lá, professor Roberto Dor, que vocês vão me encontrar lá. O grupo é aberto, é só entrar e pegar lá todo o material que eu já postei até agora. Então, o que acontece? O sensor, ele sim, ele ajuda a indicar. Outro que a gente tem hoje no mercado é a medida flash, né, que eu estou tentando lembrar o nome, que é Libre. O Libre, ele é um monitor que ele fica lá no seu braço, né, ele fica no subcutâneo, e você você encosta o aparelho, ele faz a medição, ele te dá a glicemia naquele momento com base no interstício. Então não é exatamente a glicemia que está realmente no sangue. Muitas vezes, dependendo da variabilidade, da velocidade que a glicemia está mudando, ele vai te dar um valor totalmente diferente. Inclusive no Telegram, eu vira e mexe, eu faço umas postagens lá, assim, de repente está marcando 150 e pouco na bomba, eu vou medir, tá tipo 190 e alguma coisa. Então, dá realmente diferença, mas a vantagem que a gente tem desses sensores, quando a gente pensa em exercício, são as setas de indicação. Então, assim, você está fazendo exercício, a setinha, não importa o valor que está ali, mas ele está marcando para baixo, você sabe que o valor está para baixo. Agora há pouco aconteceu isso comigo, que eu fui medir minha glicemia, ela estava marcando 126, 130 alguma coisa, só que a hora que eu medi ela estava 112, só que no sensor estava o quê? Indo para baixo. Então o que eu fiz? Eu já consumi algo com carboidrato para tentar corrigir isso. Então a medida que você tem no sensor, ela não é verdadeira, mas ela te dá uma referência, principalmente na velocidade para onde está indo. Porque quando a gente mede com o glicosímetro, é pontual. Você mede agora, o valor que está ali, você não sabe se ele está subindo ou está descendo. Então, os sensores, sim, eles ajudam bastante. Mas a gente sabe que o percentual de pessoas que têm diabetes tipo 1, por exemplo, e usam bomba, ou mesmo tipo 2 que usam bomba, né, que esse aí é um indivíduo que tem diabetes tipo 2, mas já o corpo dele não tem diabetes tipo 2 já há uma longa data, não produz mais insulina, ou se produz é uma quantidade muito, muito pequena, então ele faz um tratamento semelhante a quem tem diabetes mellitus tipo 1. Nessa situação, o risco dele fazer hipo é igual de quem tem diabetes tipo 1 também. Então, o tratamento ele é muito semelhante. Então, tem sim pessoas com diabetes tipo 2 que usam, ou mesmo pessoas com diabetes tipo 2, que apesar de usarem antidiabético oral, utilizam o Libre. Então, se você tem algum aluno seu que usa esses sensores, o sensor ele sempre ajuda, mas a gente sabe que ele ajuda no sentido de mostrar o valor que você mediu no glicosímetro, o que está acontecendo? Ele está subindo ou está descendo? Se o valor está estático, não tem setinha, quer dizer que naquele momento, pelo menos, a glicemia ela não está mudando muito. Mas durante o exercício, a gente sabe que essa mudança ela é bastante acentuada, dependendo aí do tipo de exercício que a gente vai fazer. Então é algo que precisa, sim, ser monitorado. Com relação, né, ao controle metabólico, então, várias sociedades aí de diabetes, cada uma tem um valor aí de referência. O que a Sociedade Brasileira de Diabetes tem? Quer dizer, que vale para a gente aqui, né, no Brasil. Eles recomendam que a glicemia, né, no pré-prandial, ou mesmo em jejum, quando você acorda lá de manhã, o seu aluno aí com diabetes, ela esteja menor do que 100 miligramas por decilitro. Após a refeição, né, 2 horas após a refeição, que ela esteja menor do que 160. E isso vai sim ajudar o indivíduo a ter uma hemoglobina glicada menor do que 7%. É isso que é recomendado. Agora, isso é fácil fazer? Não é fácil. Porque muitas vezes eu mesmo teve uma época da minha vida que eu fiquei muito tempo fora de casa. E aí você tem que se alimentar em locais que você não sabe exatamente como é que você vai fazer aquela contagem de carboidrato. Então você vai por estimativa.
Ah, eu comi um determinado alimento, isso aqui é parecido com um que eu sei quanto carboidrato tem, e você faz uma estimativa. Então, quando isso acontece, o que a gente tem? 50% de chance de acertar ou de errar, toda vez que você trabalha com estimativa. Então, acontecia às vezes de eu comer, aplicar ali insulina de curta duração e fazer hipoglicemia depois de 1h30, 2 horas que eu tinha comido, ou às vezes ficar hiperglicêmico. Isso acontece. Como a gente pode corrigir isso? Realmente medindo mais vezes aí a glicemia. Tá? Então, quer dizer, fácil realmente não é. Né? Você tem pacientes aí que são resistentes à picada. Ah, sim, então. Esse é o detalhe, né? Constante aí a fazer hipo durante o exercício com frequência. Então, é um risco que a gente assume. Toda vez que você for fazer o exercício e o exercício você não mede a glicemia, você não sabe aonde está, da onde você está partindo. Muitas vezes o portador de diabetes, principalmente aquele que tem labilidade no tratamento, quer dizer, um momento ele está fazendo hipo, daqui a pouco está fazendo hiperglicemia, muitas vezes ele tem hipoglicemia que é assintomática. Então, esse é um problema grave que a gente tem, porque o indivíduo de repente está com 48 de glicemia e você pode escolher, ele está normal, está se sentindo bem. Só que daqui a pouco ele sai do ar. Né? A hora que o sistema entender que precisa poupar glicose para alimentar o sistema nervoso e que o consumo do indivíduo ali, ele estando desperto, está muito alto, ele vai sair do ar, ele vai desmaiar. Então, esse é um risco muito grande que a gente tem. O que eu normalmente recomendo quando a gente pensa aí na medição da glicemia, muitas vezes, esse aí é outro problema que a gente tem, pessoas com diabetes, muitas vezes não gostam de ficar puncionando o dedo para fazer a medição. Então, aonde a gente vai? Vamos lá na anatomia, né, do nosso sistema. A gente tem lá, nos dedos, né, independente aí do dedo que você for fazer a punção, pode fazer também no polegar, não tem problema, pode fazer na orelha, a gente já comentou em outros momentos aí a respeito de medir a glicemia em outras partes do corpo, a não ser a ponta dos dedos. Mas é muito comum as pessoas terem preferência por medir na ponta do dedo. Primeira coisa que a gente tem que entender, qual dos dedos que geralmente vão sair aí mais sangue? Vocês têm ideia? Os dedos que geralmente saem mais sangue é o dedo anular e o dedinho. Esses dois, geralmente, você tem uma quantidade maior de capilares nele. Segundo, você mede a glicemia, sente dor. Qual a maneira da gente não sentir dor furando o dedo? Nas laterais dos nossos dedos, na parte lateral, aqui nós temos o centro do dedo, um pouco mais para a lateral, né, interna ou externa, você tem uma quantidade maior de capilares e tem uma quantidade menor de sensores de dor. Então isso vai ajudar e muito a você medir a glicemia sem a pessoa sentir dor. Essa é uma possibilidade, porque medir tem que medir, principalmente quando a gente pensa em exercício. Exercício, obrigatoriamente, você tem que medir a glicemia do indivíduo. Porque se você não mede, começa a fazer exercício, o risco dele fazer hipoglicemia aumenta e aumenta muito. Então é algo que, sim, a gente tem que ajudar a controlar. E não é só a hipoglicemia, às vezes, durante o exercício. Porque durante o exercício, o sistema nervoso autônomo simpático está muito ativo. Os sintomas clássicos que a gente tem quando está em repouso, a gente não tem durante o exercício. Então ele termina o exercício em hipo, vai, né, dependendo do lugar onde está, já vai direto para casa. Muitas vezes ele pode fazer uma hipoglicemia grave e de repente desmaiar no caminho. Então é algo que a gente precisa realmente tomar bastante cuidado com relação a isso. Boa noite aí, o pessoal que está entrando, estão dando boa noite. Obrigado, mas eu estava falando, ficou meio difícil. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aí, Franco, boa noite, Franco. Boa noite, outro pessoal que entrou aí também foi dando boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Então, a meta para glicemia é sempre essa ideia por conta do que eu falei, né? É difícil às vezes conseguir esses valores, mas você vai testando, né? E o teste ele vem da onde? Consome lá uma quantidade de carboidrato, geralmente quantidades menores, e mede depois de 2 horas. Aí você vai começar a relacionar o alimento que você está comendo e o quanto ele está influenciando aí na sua glicemia. Né? Muitas vezes quem tem diabetes tem uma série de problemas relacionados, por exemplo, eu quero comer alguma coisa doce, não posso. O que a gente pode fazer numa situação dessa? Come uma quantidade pequena antes do exercício. Só que depois tem que monitorar isso aí para não ficar hiperglicêmico, principalmente aí depois do exercício. E claro, num dia que a glicemia está ali próximo de 100 ou abaixo de 100 no início do exercício. Então é um momento aí que o exercício, nesse sentido, ele vai ajudar. E mesmo porque depois também você tende a ficar aí com a glicemia mais baixa no pós-exercício, porque vai haver captação da glicose aí do sangue para poder armazenar lá como glicogênio muscular. Então, por isso que o exercício ele deve sim ser feito em intensidades aí, no mínimo moderada para a gente ter esse efeito, senão também não tem. Você sensibiliza o receptor, mas a quantidade que você tem aí é menor.
Com relação às glicemias capilares, então qual é a referência, né, de valor que a gente tem quando o indivíduo, o que é recomendado aí, por exemplo, o tempo no alvo, né? Tempo no alvo para quem é adulto, valores menores do que 180 e maiores do que 70 na maior parte do tempo, né? De preferência é que se tenha, né, tente aí manter um controle metabólico adequado. Quando você for acordar pela manhã ou for antes das refeições, é recomendado que tenha aí glicemia entre 70 e no máximo 145, para evitar a hiperglicemia depois que se alimenta, né? Então a ideia é deixar a glicemia quanto mais baixo conseguir, quer dizer, acima de 70, não vai ficar fazendo hipo também antes da refeição lá, mas acima de 70 e até 145 é o que é recomendado. E a ideia é que antes da refeição, desculpa, esse valor que eu estou falando para vocês é para criança e adolescente. Então, criança e adolescente, entre 70 e 145. Nessa faixa de glicemia é recomendado. O indivíduo que é adulto, entre 70 e 130, tanto no jejum como também antes das refeições. No pós-prandial, para quem é adulto, o valor aí menor do que 180. Então, a referência qual é? Você não fica hipoglicêmico, não fica abaixo de 70 e não fica acima de 180. Quanto mais conseguir fazer isso, melhor aí o nosso controle. Só que para quem principalmente usa insulina, muitas vezes o risco de hipoglicemia começa a aumentar também quando a gente coloca o exercício. Então, por isso que eu sempre comento a questão da necessidade de muitas vezes entrar em contato com o médico que está acompanhando, né, esse indivíduo que é insulinizado. Se ele começa a fazer hipoglicemia aí muito frequente, né, durante o exercício, vai ter que fazer sim uma dose aí no ajuste da insulina desse indivíduo. Por isso a necessidade de ter contato com o médico. Como muitos, né, já reportaram a mim, qual o detalhe? A gente não consegue entrar em contato com o médico, cada hora que vai é um médico diferente, então o que você faz? Anota, faz um relatório. Pega esse indivíduo, põe ele para fazer exercício, mede a glicemia antes, mede a glicemia no final, se ele fez hipo, se precisou suplementar com carboidrato, que tipo de exercício que foi feito, faz um relatório e dá para a pessoa levar para o médico. Ou se você tem diabetes e está começando a fazer exercício, faz isso. Mede sua glicemia, anota, faz um relatóriozinho do que aconteceu e leva para o seu médico. Fala, estou percebendo quando eu vou fazer exercício, minha glicemia, se eu começo com tanto, tem que comer carboidrato, porque senão eu faço hipoglicemia. Ele certamente vai ajustar as doses aí da insulina, pelo menos nos dias que você for fazer o exercício. Isso ajuda a ter um melhor controle metabólico, ajuda a ter uma menor variabilidade na glicemia e o que é melhor, né, diminui aí o risco também cardiovascular. Agora, com relação às crianças, então, criança e adolescente. O que é recomendado? Jejum de 70 a 145. No pós-prandial, depois que se alimentou, valores acima de 90 e valores abaixo de 180. Por que valor acima de 90? 90 ainda é arriscado 2 horas depois que você come. Muitas vezes, se você se alimenta, né, usa insulina, geralmente de curta duração, se alimenta e mede lá logo depois do almoço, está 100, 102, pode esperar, né? Daqui meia hora você está fazendo hipoglicemia. Então, isso é uma coisa frequente, precisa ficar atento a isso. Mas assim, como referência, um valor menor aí do que 180 mg por decilitro. Quando for deitar, um valor superior a 120, para não ter risco de fazer hipoglicemia durante a madrugada, e um valor menor do que 180 também. E medir durante a madrugada, é recomendado aí uma vez ou outra fazer isso, para ver se os hormônios que são liberados, né, principalmente o GH, né, que é liberado, e mesmo cortisol é liberado durante a madrugada, testosterona também é liberada durante a madrugada, entre 13 e 4 da manhã, esses hormônios são contrarreguladores da ação da insulina. Então, muitas vezes o indivíduo acorda pela manhã, fala, pô, eu acordo de manhã, nunca estou com a glicemia boa. Talvez a quantidade de insulina que ele está fazendo efeito durante a noite, durante a madrugada, ela não está sendo o suficiente. Por isso que ele acorda de manhã hiperglicêmico. E aí, hiperglicêmico, vai fazer exercício, qual o detalhe? A gente tem que tomar cuidado com relação ao quanto está essa hiperglicemia. Que se ela tiver já acima de 180, a gente sabe que ele está produzindo um pouco mais aí, está fazendo os rins trabalharem mais rápido e está perdendo um pouco mais de água. Se ele tiver acima de 250, o risco de estar desidratado também aumenta bastante. E se tiver acima de 250 por um longo período, o risco de ter cetonas também aumenta. Então, tudo isso tem que ser controlado quando a gente pensa aí no exercício. Mas, de primeiro momento, qual é o que a gente tem que tomar de providência? Suplementa ali com insulina, se estiver acima, muito acima de 250, suplemento com metade da dose aí de insulina de curta duração, do que ele tem como referência
em repouso, porque vai fazer o exercício. O exercício vai remover glicose. Então, para não ter risco de fazer hipo, coloca aí metade da dose. Mede depois de uns 30 minutos que está fazendo exercício, se for se exercitar por mais tempo, né? Se não for, pelo menos 15, 20 minutos, pare e mede a glicemia, para saber se está corrigindo realmente ou se ela está tendendo a aumentar. Porque nessa situação que você já sabe que não tem glicose suficiente, glicemias aí acima de 250, não tem glicose suficiente no interior da célula para ajudar a metabolizar totalmente a molécula de gordura, já está começando a produzir corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos eles vão se juntando, formam aí acetonas, que acabam se tornando um elemento ácido para o nosso sistema. Então, o exercício nessa situação, mediu a glicemia, ao invés de baixar, começou a aumentar, certamente está colocando em risco aí a pessoa, né? Então, não é o que a gente quer, principalmente quando a gente pensa no exercício para ajudar no controle de quem tem diabetes. E as gestantes, né? Qual é a glicemia que normalmente é recomendada pela Sociedade Brasileira de Diabetes? Aí? Em jejum, menor do que 95, 1 hora depois que ela se alimentou, seja após o café da manhã, o almoço ou o jantar, valor menor do que 140, e 2 horas depois que se alimentou, valor menor do que 120. Então, para a gestante, quer dizer, a mulher que é gestante e que está com diabetes, né, diabetes mellitus gestacional, é recomendado esses valores de glicemia. Isso é importante que ela mantenha para garantir aí uma boa saúde do feto, né? Porque cada vez que fica longe disso, a gente sabe que automaticamente a gente tem aí um padrão de risco maior para o feto depois ficar com macrosomia, quer dizer, ficar muito grande lá pela idade gestacional que ele tem, ou muitas vezes o risco de parto prematuro, né, de aborto espontâneo. Então tem uma série aí de riscos que acaba a mulher, né, acaba se pondo quando não consegue aí ter um bom controle da glicemia. E claro, a gestante, a gente tem mais dificuldade, de uma maneira geral, com a gestante para fazer o exercício. Porque dependendo da idade gestacional, cada vez vai crescendo muito mais, né? A barriga ela vai aumentando e, consequentemente, você tem que adaptar aí os exercícios. Então, o caminhar ou então pedalar numa bicicleta ergométrica, de preferência uma que seja horizontal, né? Fica um pouco mais confortável. Se faz musculação, muitas vezes, né? Afastar um pouco mais as pernas, principalmente se for fazer leg press, tem que adaptar de acordo com a idade gestacional e, claro, a intensidade adequada aí de acordo com o condicionamento físico que ela tem. Mas esses valores de glicemia eles devem sim ser usados como meta, isso é bastante importante. Um outro item que a gente tem para controle aí da glicemia, já entra já uns modelos mais matemáticos, que seria a média e desvio padrão da glicemia que o indivíduo tem. Então, quando se faz esses cálculos, né, quer dizer, o desvio padrão, o que ele é? A gente tem um valor médio, como eu falei anteriormente. A gente tem o valor da glicemia, por exemplo, a hemoglobina glicada, ela menor do que 7%, ou 7% de glicosilação. Qual que é a média? 154. O que é o desvio padrão? É mostrar quanto o valor, traçar um valor referencial de quanto variou para cima de 154 e o quanto variou para baixo de 154. Então a referência é o valor que der, de valor médio de glicemia. É importante fazer esse cálculo para confirmar se não tem um valor maior do que 50 miligramas por decilitro nessa variação. Na verdade, ele deve ser até 49, porque é recomendado menor do que 50. Se for maior do que 50, esse desvio padrão, quer dizer, o quanto se distanciou da média, um valor maior do que 50, tanto para baixo como para cima, quer dizer que esse indivíduo, sim, ele tem um risco muito maior de fazer hipoglicemia na hora que a gente vai fazer o exercício com ele. Então, esses dados eles são importantes para você fazer ou conversar com o médico, pegar essas informações, porque durante o exercício isso sim vai te trazer conforto para quem tem diabetes e vai lá fazer o exercício, monitorar a glicemia antes, depois, levar em consideração se tem insulina ou qual medicamento ali está fazendo efeito, se precisa hidratar mais ou menos, se o que comeu o carboidrato ainda está chegando durante o exercício ou não, para sempre evitar ficar fazendo aí tanto hipoglicemia, que é ruim, que a gente se sente muito mal quando isso acontece, ou então o inverso, a hiperglicemia, que claro, a gente sabe que a médio e longo prazo ela é bastante ruim para a gente, né? Então, existe também um outro valor aí que é o coeficiente de variação, quer dizer, quanto ficou flutuando a glicemia, porque como eu comentei anteriormente, qual referência a gente tem aí? Você pode ter lá a hemoglobina glicada de 7%, ou 7,2%, 7,5%, sendo considerado aí um bom controle. Só que às custas do quê? De muita hipoglicemia, por exemplo.
ou e muita hiper, né? Claro, quando você faz hiperglicemia, você joga o valor da média para cima. Quando faz hipoglicemia, você traz o valor da média para baixo. Então, você pode ficar com um valor super alto, lá 200 e pouco de glicemia, e ao mesmo tempo fazer hipoglicemias graves, de 50, 40 e alguma coisa. O valor médio fica lá em torno de 154. Isso, muitas vezes, para a gente, quando pensa, né, em fazer o exercício, o risco de hipoglicemia aumenta bastante, já que o controle, uma hora está muito alto, uma hora muito baixo. Então, isso precisa, sim, tentar diminuir isso. E o coeficiente de variação quer dizer o quanto está variando a glicemia desse indivíduo. Então ele vai pegar aí o desvio padrão, né, que é esse valor que eu falei que deve ser aí menor do que 50 miligramas por decilitro, quanto distanciou da média, tanto para cima como para baixo, e ser, né, dividido aí pela média da glicemia, quer dizer, qual o valor que deu ali, né, multiplicado por 100. E qual o percentual que é recomendado? Que dê um valor aí menor ou igual a 36%. Isso indica que esse indivíduo está tendo um controle das glicemias dele, controle do diabetes, do jeito que é recomendado, sem ter aí custas de muita hipoglicemia ou hiperglicemia. Quer dizer, ficar indo aí nos extremos, né? E o valor médio, de repente, está próximo aí do que é recomendado. Porque isso, para a gente pensar em exercício, é algo extremamente ruim. Porque existe tanto risco desse indivíduo ficar hiperglicêmico que a gente achar que naquela situação o exercício não está ajudando, está, na verdade, prejudicando, né? Que a gente não sabe se tem presença de cetonas ou não, porque são poucas as pessoas hoje, né, no mercado, que eu saiba. A gente tem uma tira para medir a cetonúria, quer dizer, se o indivíduo está urinando com cetonas ali na urina, se o corpo está expelindo cetonas pela urina. Se tem presença de cetonas, normalmente é recomendado o quê? Primeiro, fazer a compensação da glicemia, que isso vai acontecer quando está hiperglicêmico por muito tempo. A mesma situação para o sangue, né? A quantidade, né? A cetonemia, a quantidade de cetonas aumentadas no sangue, que eu saiba, a gente ainda só tem um aparelho, que é um glicosímetro, que também mede a cetonemia. Né? Só tem um fabricante que faz isso. Então, quer dizer, é algo muito raro quando a gente pensar em... Eu, como portador de diabetes, por exemplo, eu não tenho esse tipo de aparelho. Né? E é comum, a maioria das pessoas também não tem. E não tem tira também. Então, muitas vezes, se você tem diabetes e vai fazer exercício, monitora claro, pelo glicosímetro. Se está com a glicemia um pouco mais alta, suplementa com um pouco de insulina de curta duração e hidrata bastante, que o mais importante nesse momento é se manter hidratado, que a tendência natural é entrar em desidratação. E quando a gente vai fazer o exercício, transpirando demais, produzindo calor, o corpo tem que perder a água. E se você já está beirando um processo de desidratação, você vai perder uma quantidade muito maior aí de minerais. Primeiro o sódio e depois o potássio, e claro, isso aí vai pôr o seu sistema em pane. Isso não é ruim, né? É ruim, é péssimo, na verdade. E você entra aí em hipertermia muitas vezes. Então, essa situação, ela é extremamente, assim, ela deve, ao máximo, ser, sim, evitada. O que hoje a gente usa aí como referência? Por que eu falei, vamos tentar ficar o maior tempo aí, a informação que eu trago, o objetivo qual é? A gente mantém o maior tempo o indivíduo dentro do tempo no alvo. Por quê? Dentro todos esses cálculos, essas referências que a gente tem de glicemias, o que é mais importante? Que o indivíduo mantenha a maior parte do tempo a glicemia dele, o indivíduo com diabetes, a glicemia dele, fora do padrão de hiperglicemia, quer dizer, valores abaixo de 180, e fora também do padrão de hipoglicemia, valores acima de 70. Quanto mais conseguir manter nessa faixa que é considerada não hiperglicemia e não hipoglicemia, melhor vai ser o controle desse indivíduo. Então, o que a gente usa hoje, né, um valor referencial que tem ganhado bastante força, porque já tem vários trabalhos, né, publicados, principalmente pelo DCCT. Esse DCCT é um estudo que ele já vem sendo feito há muitos anos, inclusive foi ele que trouxe essa informação de que o indivíduo com diabetes tipo 1 que mede mais a glicemia, mais vezes, ele tem aí menor risco de desenvolver complicações crônicas do diabetes, tendo aí hemoglobina glicada menor do que 7%. E o DCCT também vem estudando essa questão do tempo no alvo. E o tempo no alvo só vale para quem tem diabetes tipo 1? Não, para quem tem tipo 2 também. Então a ideia é ficar a maior parte do tempo menor do que 180, maior do que 70. Aí vocês vão virar para mim e falar, professor, eu tenho diabetes e isso é impossível. Eu sei. Só que existe sim um valor referencial. Qual é o valor referencial? O tempo que você tem. Do tempo que está sendo analisado, 1 semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, o que é recomendado?
que pelo menos 70% do tempo, né, daquele período que está sendo analisado, o indivíduo com diabetes tipo 1, tipo 2, não importa, ele se mantenha dentro dessa faixa de glicemia, abaixo de 180 e acima de 70. E por que que isso é tão importante? O DCCT, né, há poucos anos aí já veio publicando isso. Por quê? Por exemplo, o que é recomendado? 70%. Se o indivíduo ficar pelo menos 70%, ele garante aí que ele vai ter hemoglobina de mais ou menos 6,7%, que é o que é recomendado, menor do que 7%. Se ele conseguir ficar, poxa, eu não consigo ficar 70%, mas conseguiu ficar 60%, 60% já vai te dar uma hemoglobina de 7,5%. Quer dizer, já está próximo de 7%, é só fazer alguns ajustes, aí fazer um pouco mais de exercício, talvez controlar um pouquinho o que está comendo, consequentemente você consegue trazer para 7 ou abaixo de 7% de glicosilação na hemoglobina. Se conseguir ficar 80% dentro do tempo, você automaticamente tem uma hemoglobina de 5,9. Quer dizer, você acaba tendo uma hemoglobina de quem tem pré-diabetes. É excelente isso, só que é um desafio realmente muito grande. Mas qual a relação desse tempo no alvo com as complicações crônicas de quem tem diabetes? A gente sabe que esses valores, variando muito para cima ou muito para baixo, levam a complicações crônicas. E dessas complicações crônicas, as microvasculares são as que aparecem primeiro. Então, a retinopatia, por exemplo, atinge aí as vistas, né, de quem tem diabetes, e também a nefropatia. E eles fazem uma relação, né, DCCT, ele faz uma relação direta com o quanto você distancia desses valores. Quer dizer, se você, normalmente, pensando em retinopatia diabética, o risco dela aumenta, né, o odds ratio, que é chamado, o risco dela aparecer no indivíduo que tem diabetes, ele aumenta em torno de 64% a cada 10% que ele fica menos tempo na zona no alvo. Então, assim, cada vez que você calcula lá o tempo no alvo, né, a glicemia que ele tem, se ele está com 70%, que é o que é recomendado, ele vai ter hemoglobina lá menor do que 6,7. Só que se ele ficar com 60%, por exemplo, já aumenta em 64% a chance desse indivíduo ter retinopatia, né, uma complicação crônica aí do diabetes. Consequentemente, automaticamente você tem aí também a questão relacionada ao valor. Por exemplo, se ficar mais distante, então você aumenta o risco em 20%. Quer dizer, ficou 20%, você aumenta praticamente aí 2 vezes esse valor. Né? Então é quase certeza que o indivíduo vai ter retinopatia. A mesma situação, se você distanciar, né, dessas medidas, por exemplo, 10%, né, ficar 60%, por exemplo, você já aumenta também em 40% algum problema renal. Né, aparecer aí algum problema renal em quem tem diabetes. Então, a questão é fácil fazer isso aí? Não é. Só que é importante sim. Quais os recursos que a gente tem? Associar o exercício, o medicamento e também aí a alimentação, monitorar mais vezes a glicemia. Com isso, a gente consegue ficar menos tempo com hiperglicemia e menos tempo também fazendo hipoglicemia, às vezes assintomática. Porque muitas vezes, quando você, de repente, você está com 68 de glicemia, 70, né, abaixo de 70, que fisiologicamente é a hipoglicemia leve, você não tem sintoma nenhum. Tá? Eu tô bem, me senti que fiquei meio molinho, tá? Parece mais lento. Mas é quase que assintomático. Então isso é muito perigoso. Mas se você mede mais vezes, eu já percebo, eu estou com 68, quer dizer, se eu não comer nada, daqui para frente eu vou fazer uma hipoglicemia grave. Tá certo? Tem uma pergunta aqui do Edsley, que ele perguntou se esses valores eles são indicados aí para os idosos com diabetes. Sim, são. Qual é o detalhe que a gente tem aí com o idoso com diabetes? O idoso com diabetes, ele muitas vezes ele é hipertenso, o risco cardiovascular já está aumentado. E qual é a relação disso com esses valores de glicemia? A gente tem que evitar ao máximo que esse indivíduo faça quadros de hipoglicemia. Por quê? Quando a gente faz hipoglicemia, quer dizer, valores aí abaixo de 70, automaticamente o que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai ter um efeito rebote na pressão arterial. Então ele já é hipertenso e a tendência natural é num quadro de hipoglicemia ele acaba tendo um efeito na pressão arterial, acaba aumentando mais ainda a pressão arterial dele mesmo ele estando em repouso. Isso, claro, aumenta o risco cardiovascular. Então a ideia é, outro problema que a gente tem com pessoas idosas com diabetes, eu trabalhei bastante tempo, né? Tive bastante aluno aí com diabetes tipo 2, pessoas idosas com mais de 80 anos, por exemplo. Qual é o grande problema que a gente tem?
corpo daquele indivíduo está acostumado com glicemias geralmente acima de 200. Se ele começa a ter, às vezes, glicemia de 150, 120, ele começa a ter sintoma de hipoglicemia. Então, o que a gente tem que fazer nessas situações? Aos poucos e tentando baixar mais a glicemia, para o corpo dele entender que acima de 200 não é um valor interessante. Mas isso é algo que tem que ser feito aos poucos, sem ficar com essa labilidade que normalmente a gente vê em quem tem diabetes tipo 1, que muitas vezes está lá 200 e não sei quanto, aí aplica insulina, espera um período, daqui a pouco está fazendo 60 de glicemia. Isso é muito perigoso para o portador de diabetes tipo 2. Geralmente, quando ele utiliza, a grande maioria utiliza antidiabéticos orais, então a velocidade de mudança da glicemia é menor. Mas através do exercício a gente consegue sim trazer resultados ótimos para esses indivíduos. Então pode sim fazer exercício lá 30 minutos, monitora a glicemia antes, monitora depois do exercício e conforme for, se tiver condição física para isso, fazer por mais um período, faz mais 20, 10, 20, 30 minutos, o que der para fazer. Né? Que tudo isso vai sim ajudar a gastar um pouco mais o glicogênio muscular, porque qual é o grande problema que a gente tem aí? Quando a gente pensa no efeito do exercício. Exercício ele tira a glicose do sangue, tá? Relacionado a qual situação? A intensidade do exercício. Se você faz um exercício mais leve, consequentemente você tem uma intensidade baixa. Então a depressão do glicogênio vai ser muito pequena. Então o que você precisa fazer? Aumentar o volume. Então aumenta o tempo de exercício. Aumentando o tempo, o gasto vai ser maior. Se tem uma condição física melhor, tudo bem. Pode fazer 20, 30 minutos de exercício com alta intensidade, está tranquilo. Agora, o indivíduo com diabetes, que é mais idoso, ele não tem uma boa condição física. Então, o ideal é que faça exercício aí 30, 40, 50 minutos, o que ele suportar fazer. Claro, né? Sempre dosando o quanto é esforço. Não vai, né, matar a pessoa aí fazendo exercício. Mas sim, os valores referenciais, ele é igual. Quando eu falo do adulto com diabetes, não importa se é um adulto com 30 anos ou é um adulto com 80, 90 anos. Né? A ideia é sempre que fique abaixo aí de 180 miligramas por decilitro. Hemoglobina glicada está lá com 7,5%, até 7,5% ainda é considerado aí um padrão, considerado como um bom tratamento. Né? Não é ótimo, mas tá bom. Agora, a partir de 8% de glicosilação, quer dizer, 1% acima do que é referenciado, que seria 7%, né, o ponto de corte, o risco cardiovascular ele já fica aumentado, coisa que já normalmente acontece em quem tem diabetes mellitus tipo 2, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que ficou comigo até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes.